Hoje, Armando de Souza Feijão. Valeu, parceiro. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Já cumprimentou o seu irmão hoje? Vê se ele ainda está com óleo aí de ontem. Eu fiquei sabendo que tem gente que não ia tomar banho só para manter a unção. Vê se ele está oleoso, ela está oleosa aí. Uma coisa eu sei, a igreja estava hoje de manhã cheia de óleo. Mas foi tremendo ontem, foi ou não foi? Estávamos conversando, pode se sentar por favor? Estávamos conversando e nós observamos uma igreja ontem sedenta pela unção, sedenta. Ontem quase que aconteceu uma tragédia. Pergunta o que? Qual? Tinha pessoas que iam se jogar lá de cima para poder receber a unção. Mas o que foi isso? Foi o entendimento, a compreensão. O pastor Alexandre foi muito feliz e rico em compartilhar o entendimento sobre a unção. E foi realmente tremendo. E agora, olha para o seu irmão e para sua irmã e fala assim, ó, você foi ungido ontem. Agora a responsabilidade de guardar a unção, faz assim para ela assim, ó, sua. Então hoje não tem nem como eu falar que vou dar continuidade no tema de ontem, comunhão, porque isso eu tinha que fazer, fez tudo ontem, é ou não é? Só que não. As coisas do Senhor, elas se renovam, a misericórdia e a graça do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu creio que ontem foi uma bênção, foi tremendo, fui impactado, e eu sei que vocês também foram impactados. Mas eu creio também que hoje, o mesmo Deus que fez ontem, que estava aqui ontem, Ele está aqui hoje, e Ele vai fazer também hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos falar sobre koinonia. Amém? Vamos dar continuidade aí sobre a comunhão. Vamos trazer um entendimento. Mas pode ficar tranquilo, não iremos pedir para você vender nada seu para poder dar para o seu irmão. Quem teve que fazer, fez ontem, foi ou não foi? Teve gente aí, teve pessoas aí que saíram descalças da igreja. Teve pessoas que deram seu tênis e até um determinado momento ficaram sem tênis, mas depois Deus tocou em outro e a pessoa recebeu um tênis e foi muito gostoso. E isso é muito importante acontecer. O porquê isso tem que acontecer? Porque palavras convencem, exemplos arrastam. A comunhão tem que ser praticada. A comunhão, ela tem que ser, sabe, ela tem que ser compartilhada. Não tem como eu falar que eu tenho comunhão, mas na hora de compartilhar eu não compartilho. Isso não é comunhão. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me ajude. Daqui a pouco vai ter um grande homem de Deus aqui, pastor Sérgio, vai vir aqui para poder compartilhar algo comigo. Amém? E vai ser bênção. Abra aí por gentileza, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Vamos entender um pouquinho mais. Eu sei que o Senhor falou muito ontem, mas eu creio que o Senhor também vai trazer uma compreensão um pouquinho a mais hoje também, porque Ele quer trazer esse entendimento. É necessário a igreja, não estou falando da Revote, estou falando que toda a igreja de Cristo precisa compreender e entender mais sobre a questão de comunhão, de compartilhar. Ok? Amém? Unidos. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, nós temos que ser unidos pelo coração e pela alma. Unidos em coração e mente. Então vamos entender o que de fato significa isso. Que conexão de fato é essa que temos que ter para poder alcançar o êxito da comunhão. Em
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, vai dizer assim, ó: todos os que creram estavam unidos em... A igreja está aí? Amém? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Opa, calma aí. O que vocês leram? Não se consideravam donos dos seus... Quem tem um carro aí? A partir de hoje Deus vai te dar esse entendimento que o carro não é seu. Quem tem uma casa aí? A partir de hoje Deus vai trazer esse entendimento que a casa não é sua. Vamos continuar. De modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam a ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. E entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendiam o que era seu e levava o dinheiro aos pés aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do ele era da e tinha nascido. Ele vendeu o campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Amém? Pode ficar tranquilo, não vamos pedir para você vender nada. Isso não é uma ministração sobre dinheiro, sobre oferta, mas é algo que precisa estar arraizado no meu coração, que eu não tenho nada, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Amém? E se um dia Deus pedir para a gente se desfazer, nós iremos conseguir fazer com muita alegria e de bom grado. Por quê? Porque quem entende que não é dono de nada, faz o que Deus quer. Amém? Se nós entendermos que somos donos de alguma coisa, quando Deus pedir algo, nós não vamos conseguir dar. E o Senhor realmente Ele quer nos levar a esse nível. É uma mensagem voltada para a comunhão? É uma mensagem voltada para a comunhão. No entanto, é necessário entender que em algum momento Deus vai pedir alguma coisa que você tem. E se você não tiver esse entendimento, que isso que você tem não é seu, é dele, você não vai conseguir entregar aquilo que ele já te deu. Está dando para entender? Então, olha só o texto aqui, vamos lá. Vamos discorrer essa história aqui. Vamos lá no verso 32 de novo. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. É muito importante a gente entender agora esse primeiro momento aqui. Porque não era uma união, não era uma comunhão simples. Porque nada daquilo que Deus nos pede para fazer é simples. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, ó, o que Deus vai pedir de você não é simples. Não é simples. Não é. O texto está falando aqui que é uma comunhão em quê? Em coração e mente. Ou seja, de cara eu já posso dizer para você, é de corpo e alma. A comunhão que Deus Ele quer e Ele exige de nós é uma comunhão por inteiro, uma comunhão sem reserva. É uma comunhão onde eu consigo me entregar, me jogar, me lançar de cabeça. Está falando de coração e alma. É uma comunhão que eu preciso unir a minha alma com a alma do meu irmão. Dá para entender que o negócio é mais profundo do que a gente imagina? Porque se eu não conseguir me conectar com a alma do meu irmão, eu não vou conseguir suprir a necessidade de ninguém. Aquela pessoa que ela caminha no Evangelho, ela não consegue se conectar de coração, de alma com alguém, ela não vai conseguir ver as necessidades de alguém. Porque suprir necessidade, faz assim com o seu irmão, assim, ó. Suprir necessidade é outro nível.
É você deixar de comprar para você comprar para alguém. É você deixar muitas vezes de investir em você, é você investir em alguém. Vamos continuar aqui? Quem quer continuar? Unidos em coração e mente. Outras traduções vai dizer unidos em coração e alma. O que é a mente? No dicionário vai falar que a mente é parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. O espírito, o pensamento, o entendimento. Ou seja, tem que estar tudo isso que eu acabei de ler, tem que estar tudo isso conectado com o meu irmão. Que Deus ele consiga nos fazer entender esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão que ele exige de nós, para que a igreja, não estou falando só a Rebote, mas para que as igrejas do mundo inteiro venham romper na graça e no conhecimento de Deus. Não tem como eu romper na graça e no conhecimento de Deus se eu não me comunico e se eu não me entrego totalmente para alguém. E aí a alma diz-se o que é a alma? Diz-se de parte imaterial do homem, dotada de existência individual e que subsiste após a morte do corpo e do espírito. Olha só que interessante. O texto que nós lemos fala que a nossa comunhão tem que ser de alma, tem que ser uma conexão de alma. E é uma conexão tão forte, a alma é tão forte que o corpo morre, mas a alma fica viva. Olha o que Deus ele está exigindo de nós para que nós venhamos ter uma comunhão, uma koinonia com o meu irmão. Tem que ser de alma. Encosta no teu irmão e fala assim: irmão, encosta em mim. Mas a conexão ainda não é essa. O teu irmão precisa sentir a tua alma e você precisa sentir a alma do teu irmão. É muito forte, irmão. O nível que Deus quer nos levar é muito forte, porque o texto que nós vamos ler a seguir vai falar que quando tem essa conexão, não tem necessidade. E quando não tem necessidade, significa que tem o quê? Prosperidade. Porque a necessidade é a ausência de... A prosperidade é a ausência de necessidade. Então, quando não tem necessidade, tem o quê? Prosperidade. Eu quero profetizar sobre, não só sobre a Rebote, mas sobre as igrejas espalhadas por todo o mundo, que venha ter uma prosperidade muito grande, ou seja, não venha ter necessidade entre os irmãos. E eu creio que Deus ele está desejoso, ele está ansioso de querer fazer isso no nosso meio. Deus ele quer fazer, o texto já mostra. A questão é, eu quero viver isso? A questão não é o que Deus ele pode fazer, porque é o que Deus quer fazer. A questão é, eu quero viver? Eu creio que nós estamos num tempo onde Deus vai levantar muitas pessoas que vão ser muito prósperas financeiramente. Mas Deus vai fazer isso porque Deus já olhou o coração dela. Deus sabe que o coração dela, que a mente dela já está conectada com o reino. E quem está conectado com o reino está preparado para ser próspero. Imagina uma pessoa conectada com o reino e próspera financeiramente falando. Ela vai ver um irmão precisando de alguma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai suprir a necessidade do irmão. E olha aqui, vamos continuar aqui, por favor. O porquê o nível tem que ser esse? Porque tudo que transforma não é de qualquer forma. É uma comunhão que vai transformar a vida de alguém, não é uma comunhão. É porque estamos acostumados, e é super comum, a gente chamar o nosso irmão: irmão, vamos para uma comunhão? Vamos! Vai ser na casa de quem? O que teremos para comer? Vai ter churrasco ou vai ter lasanha? Qual é o banquete que vai rolar? Não, a comunhão não está relacionada ao que eu vou comer.
A comunhão não está relacionado ao que eu vou fazer. A comunhão está relacionado a como eu vou me conectar. Porque a comunhão, a conexão é de alma e de coração. Não é uma comunhão para a gente se reunir na praça, ir lá no Outback. Não tá de boa fazer isso, tá tudo bem fazer isso. Mas o nível que Deus quer nos levar nessa noite é uma comunhão de conectar o coração. Bate assim no teu coração. A comunhão que Deus quer de mim, fala isso. A comunhão que Deus quer de mim é de coração. Amém. Olha só como o nível que Deus quer em relação a essa comunhão é alto. Abra aí Mateus capítulo 22, versículo 36. Quem ama Deus? Quem ama Deus, diga amém, faz barulho. Aleluia. Mas olha só como é que o negócio tem que ser. Olha como esse amor tem que ser, ó. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus. Até aqui está tudo bem? Ame o Senhor, o seu. Quem ama o Senhor, o seu Deus aí? Diga amém. Agora, Jesus vai aumentar um nível aqui, porque não é qualquer amor e não é de qualquer maneira. Olha o que ele vai dizer: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Conexão, coração, alma e mente. O amor, a conexão que eu tenho que ter com Deus, a comunhão que eu tenho que ter com Deus não é algo superficial, é algo sobrenatural. É coração, é alma e é mente. Porque tudo que transforma não é de qualquer forma. Tudo que muda, tudo que gera impacto, não vai ser de qualquer maneira. E aí, voltando aqui, ó, voltando lá em Atos, capítulo 4, vai lá no verso 33, por favor. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e sobre todos eles havia grande graça. Repita-se comigo. Iremos entrar agora em um ponto. Não, só o povo de baixo está falando. Cadê o povo de cima? Iremos entrar em um ponto aonde a comunhão está em suprir as necessidades. Não é a comunhão. Vamos para uma resenha? Vamos ter a nossa comunhão na resenha? Não, não é essa. Eu creio que Deus vai fazer muito isso, essas conexões aqui, aonde o povo vai se reunir para suprir necessidade. Imagina grupos de pessoas unidas. E aí, qual é a tua necessidade, irmão? O que você está precisando? Vamos orar em relação a isso? Ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos compartilhar. Deus, Ele quer trazer essa comunhão, porque essa comunhão, ela gera força, ela gera graça, ela mostra para o mundo algo que o mundo muitas vezes não consegue ver no corpo de Cristo. Eu não estou falando da nossa igreja, é algo mundial. Tem países aí que a comunhão é só no culto, é só na hora do culto, aquela comunhão de meia hora de palavra, 20 minutos de louvor, acabou a comunhão. E todo mundo vai para sua casa e só vai se ver no domingão. Eu amo essa igreja, eu amo o que o Senhor está fazendo através dessa igreja. Ou por quê? Porque essa igreja, existe uma conexão muito grande. E Deus está aumentando sim essa conexão. Nós temos observado dia por dia. Por quê? Porque não trata só no dia da semana. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Porque a comunhão é uma comunhão de coração. Tem que estar conectada. E aí olha aqui o que vai acontecer no verso 34. E entre eles não havia necessidade
necessitados. Pois quem possuía terra ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Ou seja, nós estamos falando aqui de um tempo, de um momento, onde o nível de prosperidade era muito, 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 muito alto. Por quê? Porque a prosperidade era alta aqui? Porque não havia necessidade. Imagine nós vivermos em um ambiente onde não tem necessidade, onde o teu irmão não esteja necessitado de algo. Olha só que delícia. O que é a prosperidade aqui? Diga amém. Se conecte de coração e de alma. Quem quer ser próspero aqui? Diga amém. Quem quer viver num ambiente próspero aqui? Diga amém. Conexão, coração e alma. Você precisa se conectar com o teu irmão. Você precisa se conectar com a igreja de Cristo, é corpo e é alma. Que Deus, Ele de fato, Ele traga esse entendimento. O óleo desceu ontem, foi algo maravilhoso, mas tem que continuar tendo essa conexão de coração e de mente e de alma, porque tudo que transforma não é de qualquer forma. Repita comigo: tudo que transforma não é de qualquer forma. Abre aí, por favor, em Tito, capítulo 3, verso 13. Tito 3,13, por favor. E não havia entre eles necessidade. Ou seja, era uma igreja primitiva, próspera. Eles eram prósperos, porque eles estavam conectados de coração, estavam conectados de alma. Olha o que Tito, capítulo 3, versículo 13 vai dizer: faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providenciem que tenham tudo o que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Olha o que o texto está falando aqui. Que o povo tem que aprender a suprir e ajudar os outros em suas necessidades. Porque se não acontecer desse jeito, teremos uma igreja improdutiva. É muito triste encontrarmos uma igreja improdutiva. Uma igreja que passa 10 anos, 20 anos, é as mesmas pessoas. É uma igreja que demora 1 ano, 2 anos para ganhar 5 pessoas para Jesus. E se nós formos a fundo averiguar o porquê tudo isso acontece, podemos chegar nisso aqui. Uma igreja que olha para si é uma igreja improdutiva. Alguém que olha somente para si mesmo é uma pessoa improdutiva. O segredo da vida, o sucesso do evangelho não é eu olhar para mim, é olhar para você, é olhar para alguém. Quem quer ser produtivo aqui? Quem quer ter uma vida muito produtiva? Olhe para a necessidade do seu irmão. Olha para a necessidade da igreja de Cristo. E a gente pode parar, pensar, o porquê muitas pessoas não conseguem romper. Eu acredito que ontem aqui virou a chave na vida de muita gente. O porquê virou a chave na vida de muita gente? Primeiro, porque ela ouviu a palavra e porque ela praticou a palavra. Na prática, ela exerceu isso na prática. Sabe, foi um mover muito grande. Porque Deus, Ele queria mostrar para o seu povo que o povo precisava aprender a suprir as necessidades dos seus irmãos. E olha aqui que interessante.
olha que interessante aqui, ó. Onde há conexão de alma, não há necessidade. Se você quiser anotar isso aí, se a sua alma estiver conectada com o teu irmão, não tem necessidade, não tem dificuldade. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui, muito importante para o nosso dia a dia. Você quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas dentro da igreja que ela tem uma empresa. Isso é bom ou não é? Maravilhoso. Agora, melhor ainda se essa pessoa, ela disponibilizasse vagas para alguém da igreja. Tem muitas pessoas que têm uma conexão, têm uma facilidade muito grande de arrumar emprego lá fora. Isso é bom ou não é? Agora, seria maravilhoso se ela facilitasse o irmão dela conseguir um emprego lá fora. Conexão de alma. Muitas vezes nós passamos por vários lugares e olhamos assim, ó, precisa-se de alguém. Olhamos para aquilo e vamos para o nosso trabalho, para a nossa vida, e esquecemos de pegar aquela vaga, tirar uma foto e mandar para um irmão nosso que está precisando. Não tem conexão de alma. Quem tem conexão de alma, ela anda pensando em ajudar alguém, ela anda pensando em suprir a necessidade de alguém. Tem pessoas aqui que é uma fonte de empregos. Vou usar bastante esse exemplo aqui. Tem pessoas aqui que é fonte, sabe? Ela consegue arrumar emprego para todo mundo. Ela só não consegue arrumar emprego para o irmão dela em Cristo. Precisa conectar. Precisa conectar. Eu não vou pedir para levantar as mãos quem é dono de empresa, e também não vou pedir para levantar as mãos quem está desempregado. Mas eu gostaria muito que houvesse uma sensibilidade tão grande aqui hoje. E tão grande, Deus ele não quer, sabe, que você compartilhe hoje, você venda a tua casa. Deus ele quer que você compartilhe conhecimento. Deus quer que você compartilhe, sabe, algo que a pessoa... Deus quer que você mostre uma porta para alguém, que a pessoa venha conseguir entrar por essa porta. A gente não está falando de dar o peixe. Não trata-se de dar peixe. Trata-se da gente pegar uma isca e colocar no anzol do teu irmão. Levante as mãos, por favor, todos na igreja. Levante as mãos. Faz assim, ó. Faz agora assim, ó. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, isso aqui é uma isca. Eu vou colocar no seu anzol. Pode pescar. Pode pescar que o peixe vai vir sobre a tua vida, porque eu estou contigo. O meu propósito é te ajudar e compartilhar, porque o meu coração está conectado com o teu. Ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Eu não sei se só os consolidadores vão saber do que eu vou falar. A consolidação, ela tem um grupo. Pergunta para mim qual. Pergunta direito. Pergunta direito, Tiago. É o grupo da consolidação. Não é esse grupo. Qual é o nome do grupo, gente? O outro grupo? A consolidação tem um grupo. Consolidação e emprego. Qual é o nosso objetivo? Por que nós criamos esse grupo? É porque nós abraçamos vidas aqui na frente. E nós nos deparamos com essa necessidade das pessoas que estão se rendendo ao Senhor. De querer trabalhar e não saber por onde começar. Não saber a porta que vai bater.
Muitas pessoas têm esperança porque estão procurando emprego há muito tempo, muito tempo. E aí entra a consolidação com esse grupo. O que nós fazemos nesse grupo? Nós compartilhamos vagas de emprego ali nesse grupo. Tem alguns irmãos aí que trabalham no setor administrativo de cursos, e ele compartilha as vagas de cursos que tem. Vaga de emprego, precisa-se de vaga para isso, vaga para aquilo, e a gente compartilha ali. E é um grupo muito dinâmico, voltado para isso. Por quê? Porque nós precisamos nos conectar de alma e de coração com a vida que nós estamos cuidando. Não é só abraçar alguém aqui na frente, é se conectar com essa pessoa. Não é só colocar minhas mãos nos ombros dela, é colocar, alinhar o meu coração com o coração dela, cara. Isso é consolidação. Estamos caminhando para isso, estamos melhorando, mas a consolidação tem que ser isso, andar ao lado, consolidar, andar ao lado, sabe? E eu creio que se eu perguntar para os consolidadores aqui, vai ter consolidadores que vai falar, pô, uma vida que eu mandei uma vaga de emprego, essa vida conseguiu um emprego. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Já não? Hã? Estou mandando a vaga errada. Mas a ideia é compartilhar, a ideia é ajudar. A ideia é ajudar. Porque não tem como eu vir para um culto e sair sem se conectar com alguém. Tem que ter conexão. E não é qualquer conexão, é uma conexão de coração. Porque tudo aquilo que transforma não é de qualquer forma. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Gostaria de ir para um outro tópico, um outro momento aqui agora, que é o momento da comunhão na oração. Olha para o seu irmão e fala assim: eu quero ter comunhão contigo, mas eu quero me conectar com você através da oração. Amém? Abra aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus quer prosperar muita gente, mas tem muita gente que não é próspero porque não supre necessidade. Deus quer te levar para um outro nível. Experimenta isso. Entra nesse nível de comunhão para você ver o que vai acontecer na tua vida, as chaves que vão ser viradas na sua vida. Deus quer. É como Deus está olhando para você assim, fala: eu quero te abençoar, irmão. É como Deus está olhando para a igreja assim: eu quero te abençoar, igreja, eu quero te abençoar. Filho, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. E você está orando: Senhor, me abençoa. E Deus: eu quero te abençoar. E você está orando: Senhor, me abençoa. E Deus: eu quero te abençoar. E você: Senhor, então por que o Senhor não me abençoa? É porque você tem que se conectar de mente e de coração com o teu irmão. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. E um outro mandamento semelhante a esse: amar o seu próximo como a ti mesmo. É essa comunhão que nós queremos falar nessa noite. Não é essa comunhão do churrasco. Ela é boa, mas ela não transforma. Não é a comunhão da praça. Ela é boa, mas ela não transforma. Não é aquela comunhão onde a pessoa se reúne só quando tudo está bem. Não é essa. Essa é boa, mas não transforma. A comunhão que Deus quer de mim e de você, o nível é maior do que a gente imagina. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com duas correntes entre dois soldados, e outros
montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e, quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Diga assim, ó, faz assim, ó, o portão se abriu, faz assim, ó, o portão se abriu sozinho para eles. Fala assim, o portão se abriu sozinhos. Vocês acham que o portão se abriu sozinho mesmo? O portão não abriu sozinho. Vamos continuar aqui. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Verso 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Você acha que o portão se abriu sozinho? Você acha que as correntes foram arrebentadas sozinhas? Não. Enquanto Pedro dormia, a igreja estava em comunhão, orando por ele. Enquanto Pedro estava dormindo, tranquilo, preso, mas estava dormindo, a igreja estava acordada em comunhão, orando por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a igreja em comunhão, ela se reúne em oração, as prisões são libertas. O nível de libertação que Deus vai fazer hoje aqui nesse lugar vai ser tão grande, sabe por quê? Porque você vai sair do teu lugar, você vai vir para o altar, orar pelo seu irmão, orar junto com o seu irmão, por alguém que está lá fora, por alguém que está lá dentro, e as prisões elas vão se abrir, porque há poder na comunhão. Deus se agrada da comunhão, é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. É unido de coração e é unido de mente. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava unida de madrugada. Está faltando, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes o seu irmão te chamou para orar no monte de madrugada? Quantas vezes o seu irmão se conectou com você e falou: irmão, vamos fazer uma comunhão? Vamos fazer uma comunhão. Aonde? Lá no monte. Ah, meu Deus. Vamos lá, Deus vai virar chave nesse lugar, cara. A gente fazia muito isso. O pastor Alexandre, há pouco tempo, ele ministrou e ele falou um pouco da história dele aqui. E ele falou que os irmãos se reuniam em oração lá numa casa que ele tinha. Ele morava lá no Pedra Branca. Quem lembra que ele falou isso? E lá os irmãos se reuniam em oração. E maravilhas aconteciam, irmãos. A maioria, eu acredito que todos que se reuniam ali em oração, não tem nenhum desviado. Dali saíram pastores, dali saíram missionários, dali surgiram casamentos, pessoas ali que se reuniam ali, casaram. O porquê?
Porque quando o povo se reúne em oração, quando há comunhão em oração, o milagre acontece, irmão. Eu creio que essa semana o teu irmão vai te chamar: irmão, vamos orar no monte? Vamos ter uma comunhão, irmão? E você não vai mais pensar: opa, vai ter churrasco. Não trata-se de churrasco. Churrasco é resenha. Nós estamos falando de um nível mais profundo. Churrasco não transforma a vida. O que transforma a vida é joelho no chão e é conexão de coração. É isso que muda o ambiente. É isso que muda uma história. É isso que muda uma geração. É isso que gera impacto. É isso que faz o mundo ficar admirado. Olha assim, vamos voltar para cá, por favor. Verso 13. E ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Sabe o que ela estava dizendo para eles? Olha, valeu a pena a gente ter se reunido aqui em oração. Valeu a pena a gente ter compartilhado aqui em comunhão. Valeu a pena, sabe? Valeu a pena esse nosso momento. E o povo olhando para ela: mas por que valeu a pena, minha filha? Não, valeu muito a pena. Por que valeu a pena? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, por que valeu a pena? Fala assim: menina, por que valeu a pena? Vamos ensinar esse negócio aqui. Por que valeu a pena? Porque aí ela disse: é porque Deus ouviu nossa oração, a nossa comunhão deu certo, Pedro está lá na porta. A tua comunhão com o teu irmão, a tua conexão de coração vai libertar muita gente da prisão. Muita gente da prisão. Ou você acha que Isaías 61:1 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim? Imagina todos vocês dizendo a mesma coisa agora, juntos, em nome de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu. Olha só, quem foi ungido ontem aqui? Então vamos de novo, Isaías, coloca aqui por favor, Isaías 61:1, por favor. O Espírito do Senhor soberano está sobre, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas ao pobre. Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados e para proclamar os cativos, que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Agora imagina um ungido conectando o coração com outro ungido. Se um consegue gerar libertação, imagina uma igreja em conexão. Então você já imaginou o que vai acontecer aqui hoje? Essa semana você vai dar testemunho. Nada que Deus coloca no nosso coração é igual. Nada. E voltando lá, por favor, no verso 14, por gentileza. Voltando lá no verso 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. E o verso 16 vai dizer: enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e viram, ficaram o quê? Admirados. Sabe o que significa? Que quando você conecta o teu coração com o coração do teu irmão, quando você conecta a tua mente com a mente do teu irmão, vai ter muita admiração. Vai ter muito milagre. Você tem ideia? Pedro estava dormindo e a igreja orando e ele foi liberto. Vai ter muita pessoa hoje que vai ser liberta da onde ela estiver.
Porque se você se conectar com teu irmão de coração e de alma, o milagre vai acontecer. Não tem como não acontecer. E aí, voltando aqui, ó. Eu até escrevi algo aqui. Que volte o tempo dos irmãos que venham se reunir com esse propósito, para conectar o coração. Olha para o seu irmão e fala assim: já finalizei. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, eu tô doido para conectar com o meu coração com o teu, mano. Era muito forte esse tempo lá, né, Tati? Tati pegou isso também, né? Era muito forte o nosso encontro também, né? De oração, né? Eu lembro que a gente ia para casa dos nossos irmãos, no final sempre acabava em mover. Sempre o nosso coração se conectava e era um mover muito grande. Eu sei que já acontece isso nas células, eu sei que acontece isso na igreja, sendo que Deus, Ele quer mais. Ele espera mais da igreja, porque tudo que transforma não é de qualquer forma. Amém? Se coloque de pé, por favor. Olha para o teu irmão e fala com muito carinho. Se for o casal, o irmão, homem com homem, mulher com mulher, olha com muito carinho e fala assim: eu quero conectar o meu coração ao seu. Eu quero conectar minha mente na sua. Eu estou precisando de oração para alguém da minha família. Ou você pode falar baixinho para ele: eu estou precisando de oração por mim. Fala para ele, vamos, pergunta para ele: você quer se conectar comigo? Vamos no altar comigo? O que ele falou? Quando a igreja estava reunida, Pedro estava sendo liberto. Enquanto a igreja estava em comunhão, em oração, as prisões de Pedro, as grades, as algemas estavam sendo removidas, retiradas. Eu creio no que vai acontecer aqui nessa noite. Eu acredito no que aconteceu ontem. A unção foi liberada ontem nesse lugar. Corações já foram conectados ontem aqui. Mas só que Deus quer fazer mais hoje. Feche os seus olhos. Se conseguir chegar até o altar, venha. Se conecte, começa já a orar com o seu irmão. Começa a conectar o teu coração com o dele. Começa. Espírito Santo, quem faz isso é o Senhor, Pai. Não tem como o homem humanamente fazer isso. O Senhor faz isso. Então começa nesse momento, Espírito Santo, fazer uma conexão de coração, Senhor, aqui. Uma conexão de alma, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando eles estavam conectados, não tinha necessidade. Quando eles e a igreja estavam conectadas de madrugada, Pedro estava sendo liberto. Então que nesse momento venha ter um nível de libertação muito grande nesse lugar. Que nesse momento o Senhor esteja visitando parentes, que o Senhor esteja visitando pai, mãe, irmão, sobrinho, uma parentela, um amigo. Ah, Senhor,
Faz essa conexão agora de coração. Conecta, Senhor. Conecta coração com coração, mente com mente, porque eu creio que essa é uma igreja próspera. E uma igreja próspera não tem necessidade. Uma igreja próspera tem conexão. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí. Por aí levando essa identidade. E eu irei por aí. Eu irei por aí. Eu irei. Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Você fez por mim. Eu queria que você continuasse em espírito de oração, querido. Mas o pastor falou para você pegar o teu amigo do lado e vir aqui na frente.
E a palavra do Senhor diz que dons ligarem na terra também é ligado no céu. E logo se remete a uma história que é muito conhecida entre a gente. Atos 16, 25. Paulo e Silas numa prisão. Juntos. Paulo e Silas estavam indo em uma direção para orar. O propósito deles era uma oração. E nem a prisão tirou eles do propósito. Paulo e Silas, não importa onde nós estamos, o importante é cumprir o nosso propósito. Vamos orar para cadeias se quebrarem. Então nessa noite, querido, você é o Paulo e tem um Silas do teu lado. Comece a clamar nesse lugar. Comece a orar nesse lugar. Cadeias serão quebradas. Pessoas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Porque quando Silas e Paulo começaram a orar, o terremoto veio, a cadeia se abriu. E de repente, ao amanhecer, o carcereiro desesperado pegou a espada para se matar. Nesse momento tem pessoas desesperadas, querendo tirar a própria vida. Mas a tua oração nessa noite vai trazer libertação para elas. Então comece, querido. Tem Paulo aí, tem Silas aí. Então comece a orar, comece a clamar. Comece, são 9h37 da noite. Você vai ouvir testemunho que pessoas estão sendo libertas da morte agora em nome de Jesus. Isso, querido. Espírito Santo, visita agora, toca agora, liberta agora, em nome de Jesus. Toda célula de morte foi rasgada na cruz, querido. A vida, a vida, a vida. A tua oração está sendo resposta para o clamor de uma alma sedenta. Com agonia, sinta dor, clame. Esse amor te alcançou, e esse amor vai alcançar essa vida nessa noite. Sim, Espírito Santo. Esse vício não vai ficar mais. Não, tu não é dessa boca de fumo, não. Ao teu lugar na casa do Pai, tu vai voltar. Clama, Paulo! Clama, Silas! Já tem gente batendo na porta de alguém pedindo ajuda! Já tem gente batendo na porta de alguém pedindo ajuda! A tua oração já fez efeito. A tua oração já fez efeito. Sim, Jesus.
chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Eu creio como aquele carcereiro, eu e a casa dele foram salvas. Hoje tem muitas vidas sendo salvas. Reaviva a tua igreja de novo. Ai, Jesus. Faz a chama arder nesse povo. Começando em meu coração. Ah, querido, a igreja tem muito poder. O poder não está numa cadeira em Brasília. O poder está na autoridade do Espírito Santo sobre a igreja dele, querido. Não estamos refém de um juiz para assinar. Nós temos nosso santo juiz, o advogado fiel e justo para lutar as nossas causas. Sim, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Ah, Senhor, queremos voltar. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos, que sobre o sangue tombavam nas ruas, mas chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Pai, te oramos nessa noite. Te entregamos cada oração, cada clamor nessa noite. Ah, Senhor, eu creio. Eu sinto no meu espírito, Senhor, vidas foram tocadas nessa noite pelo poder da comunhão. Ah, queridos, precisamos viver essa coinonia no espírito. Em espírito e em verdade, precisamos viver essa coinonia.
Precisamos verdadeiramente de Estevãos, para que Saulos sejam libertos e sejam transformados, Senhor. Que venhamos ser apedrejados, mas que venhamos olhar para o céu e ver os céus abertos, Senhor. Traga sobre nós essa coinonia. Traga sobre nós a certeza da Tua presença. Que venhamos sair daqui cheio do Espírito Santo. Possamos testemunhar, Senhor. O que o Senhor tocou nessa noite. Das vidas que foram tocadas nessa noite. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode ir voltando para o seu lugar, eu não vou ministrar, eu só vou finalizar o convite aqui nessa noite. Porque, irmão, não tem como a gente estar em comunhão, não tem como ter tudo que o nosso pastor ministrou aqui agora, divisão, compartilhar, libertação, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. Eu até acredito e creio que quando ele fala de corpo e alma, ele está falando de corpo e espírito, irmão. Porque o mesmo Espírito tem que testificar dentro da gente. Sabe aquela conexão, quando você dobra o teu joelho na tua casa e começa a orar, e daqui a pouquinho bate alguém na tua porta, entregando aquilo que você pedia a Deus. Essa conexão que a gente precisa estar. A gente tem que se esvaziar, por isso que o Senhor esvazia de si e deixa Ele nos encher. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai conseguir ter comunhão. Porque só tem comunhão quem está cheio do Espírito Santo. É Ele que nos dirige, é Ele que nos dá direção. E só assim a gente vai conseguir, irmão, porque a nossa natureza humana é ruim, é má. No início da Bíblia tinha 2 irmãos, Caim e Abel. Não tinha internet, não tinha nada, mas a natureza mal já estava dentro de Caim. E ele matou o irmão. Ninguém vai fazer o bem se não for pelo poder do Espírito Santo, querido. Comunhão, você precisa dele. Por isso que todos os dias a gente tem que buscar, tem que clamar pela presença. Senão não vai ter comunhão, irmão. É mentira. Você não quer acordar 3 horas da manhã para orar pelo teu irmão. Se o Espírito Santo não te acordar, você não acorda, eu não acordo. É Ele que faz isso com a gente. É Ele que te toca para você ir na casa do irmão e levar uma cesta básica. Você não quer. Você quer comer um hambúrguer. É normal, é humano. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não precisa ninguém pedir. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Ninguém quer. Lucas 1, 27. Isabel estava grávida de 6 meses. Daqui a pouquinho Maria bate na porta dela. Quando Isabel entra, Maria fala, tudo bem? Quando Maria fala, dentro do ventre de Isabel, Isabel vai ser cheia do Espírito Santo. João foi gerado cheio do Espírito Santo. Quem é gerado cheio do Espírito Santo, prepara o caminho para outro irmão. Tem que ser cheio do Espírito Santo. A
igreja começou só depois que todos foram cheios do Espírito Santo, igreja. Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente do alto. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aí a igreja começou a crescer, começou a dividir, começou a multiplicar. Sem cheio do Espírito Santo não tem como. Pedro antes cortava a orelha, depois que ele é cheio em Pentecoste, ele ganha vida, ganha almas. Nós sem o Espírito Santo somos homens maus, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, conseguimos entrar numa coinonia, numa comunhão, conseguimos repartir o pão. O pastor leu aqui Atos 4:32. Todos depois repartiram, dividiram, nada era deles. Mas no 31, você bota aqui Atos 4:31 para mim, por favor. Irmão, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Rodney, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. O Dindão sem o Espírito Santo era mau, era adúltero. Você sem o Espírito Santo é mau, é traidor, é ladrão, é roubador. Mas quando o Espírito Santo entra, te transforma. Transforma. Isso é comunhão. Comunhão sem Ele não tem como dividir o pão. Comunhão sem Cristo não tem como, irmão. Por isso que tem que ser cheio do Espírito Santo. Deixam falar de você, seja maluco, seja louco, mas seja cheio do Espírito Santo. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. A oração tem poder, irmão. Só quem ora é quem está cheio. A oração tremeu e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Quem recebeu a unção aqui ontem? Quem recebeu a unção aqui ontem? A unção despedaça o jugo. Esse jugo do egoísmo, o jugo do homem mau. Por isso que Jesus falou: troca o teu fardo pelo meu, troca o teu jugo pelo meu. Porque tem unção para despedaçar o jugo. A unção despedaça, a unção te encoraja. Que você entende que o poder é dele, a glória é dele. Você só é um instrumento, mas esse instrumento precisa estar cheio do Espírito Santo. E depois, Atos 32, só para a gente completar. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de nada, de modo que compartilhavam tudo que tinha, porque estavam cheios do Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. Se você quer viver numa comunidade, se você quer viver em coinonia, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que se render a Ele. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que declarar a Ele e confessar a Ele. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar que Ele é o Senhor da tua vida. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que diminuir, deixar o seu eu para viver o dele. E é esse convite que eu quero te fazer nessa noite, querido. Seja cheio do Espírito Santo. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa ele fazer na tua vida o que você não conseguiu fazer até hoje, querido. Não é pela força do teu braço. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no poder do Espírito Santo que transforma. Olha para o teu lado aí, querido. Está um ex, alguma coisa do teu lado, mas que o Espírito Santo transformou. Eu queria te convidar nessa noite. Você que está aqui afastado, desviado, longe da presença, essa presença que transforma. Eu quero te convidar a sair do teu altar, do teu lugar, e vir aqui no altar para me orar pela tua vida.
Eu quero te convidar, sai do teu lugar, irmão. Vem ser cheio do Espírito Santo. Deixa a gente orar pela tua vida. Já tem vidas vindo, tem uma, já tem duas, tem três. Vem participar dessa coinonia, dessa comunidade. Você não é essa pessoa, você não é esse homem mau. Tem algo novo para você. Quem te criou, irmão, te conhece. Você não nasceu nesse vício, você não nasceu nessa bebida, você não nasceu matando, roubando. Não! É a natureza humana sua, pecaminosa, que quer te dominar. Mas hoje, a hora que você tiver um passo do teu lugar aqui na frente, você está falando: a partir de hoje, quem me governa é o Espírito Santo. Vem, querido, obedece. Se ouvires a voz do teu Senhor e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Tem uma voz falando no teu ouvido nessa noite. Saia do teu lugar e venha viver algo novo com Deus. E tudo, querido, a Bíblia é obediência à palavra de Deus e aos princípios dele. Abraão só precisou ouvir uma vez: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vem. E quando Abraão saiu do teu lugar dele, da terra dele, veio, se tornou um homem de fé, o pai da fé. Você está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida? Noé só precisou ouvir uma vez: Noé, prepara um barco, porque eu quero mudar, recomeçar. Deus quer recomeçar algo novo na tua vida hoje, querido, na tua casa. Noé não foi salvo sozinho, ele mudou a casa dele, por causa que ele aceitou recomeçar. Tem um recomeço para você aqui nessa noite. Tem um recomeço para você aqui nessa noite. Mas eu já tentei, pastor, não consegui. Eu estou falando que tem um recomeço e tem o Espírito Santo que a partir de hoje vai te direcionar. Pastor, não consigo. Eu já tentei. Moisés também achou que não conseguia. Moisés, é ele que te sustenta, querido. Moisés se transformou no libertador. Tem pessoas que estão precisando da tua atitude, da tua postura, para ser liberta também. E eu tenho uma coisa para te falar. Moisés, quando foi libertar o povo, falou assim: Senhor, se tu não for comigo, nem adianta, eu também não vou. Deus falou para Moisés: Moisés, pode deixar que eu vou contigo. E sabe de uma coisa? Moisés não tinha o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo, e eu tenho autoridade para te dizer: ele vai com você, porque ele vai morar dentro de você a partir de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Venha viver essa coinonia, querido. Venha viver essa comunhão. Deixa Deus tocar no teu coração. Tem alguém afastado nessa noite? Tem alguém que nunca confessou Jesus? Chegou a tua hora, querido. Não perca mais tempo. Vamos viver essa comunidade, vamos viver essa coinonia, mas precisa estar alinhado com o céu. É a cruz, ó, a gente alinhado com o céu e depois com nossos irmãos. Primeiro tem que estar conectado com Ele, para depois viver. E além de tudo, você ainda vai ganhar uma vida eterna. Tem mais alguém, querido? A gente vai orar por essas 3, 4, 5, 6, 7, essas 9 vidas que estão aqui na frente. Chegou a 10ª vida para a honra e glória do Senhor. Eu vou orar. Mas, igreja, sejamos cheios do Espírito Santo. Sem Ele a gente não consegue nada. Ele falou em João: sem mim nada podeis fazer. É Ele, cara. É Ele que nos conduz até a vida eterna. Não espera mais tempo. Está esperando o quê? Olha para você.
Dá uma oportunidade. Fala, Senhor, eu quero viver essa comunhão. Eu quero sentir o que eles estão sentindo. Ore, irmão. Vamos vivenciar. Não adianta. Vira pro teu irmão do lado aí, querido. Fala, você está firme com Jesus? Eu não posso orar e no altar orar e se o irmão do lado ainda não está firme com Jesus. Não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo. Ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas que haja um convencimento então agora em nome de Jesus. E quem convence é o Espírito Santo. Às vezes você está no teu lugar, mas eu preciso abandonar isso, eu preciso parar com isso. Não, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Depois Ele faz, irmão. Vem como estás. Vem como estás. Vem como estás. Foi isso que Ele falou. Mas depois Ele vai te transformar. É um adúltero? Vem. Ainda é um viciado? Vem. Vem, é um beberrão? Vem. Vem que Ele tem poder para te libertar. Vem. Vem. Te faço um desafio nessa noite. Te faço um desafio nessa noite. Se o Espírito Santo que habita em mim, o Deus que eu sirvo, não te transformar, eu mudo. Vem, querido, porque o mesmo que transformou a minha vida, o meu casamento, vai transformar o teu também. Vem. Vem. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei, vem ser cheio do Espírito Santo, vem, permaneci. Vem, querida. O teu olhar vem. Me consumiu. Vem. Eu sou todo seu. O fogo em teus olhos. Esse fogo destrói toda imundícia que está dentro de nós. Eu me apaixonar. Fogo santo do Espírito Santo. Queimou todos os outros amores. Declare isso, vai, igreja. Queimou isso é uma verdade, todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Canta isso olhando pra alguém, vai. Olhando pra todos os deixa ele ver esse fogo nos teus olhos. Deixa ele ver esse fogo nos teus olhos. Você está cheio do Espírito Santo, querido. Tu foi ungido na noite de ontem. Deixa ele ver esse fogo. Eu ainda tenho fome. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Vem, Espírito Santo, queima toda impureza nessa noite. Eu ainda tenho fome. Sim, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Vem, querido. Declare isso, essa responsabilidade de você. Seja uma verdade.
seja uma verdade dos nossos corações. Somos responsáveis. Somos responsáveis. Vocês podem colocar a mão no seu coração? Os 10 que estão aqui na frente. Você bota a mão no seu coração e você pode declarar junto comigo. Eu. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Cada um aqui fala. Eu. E fala o seu nome agora. Fala. Declaro, ou melhor, confesso o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e joga no mar do esquecimento. E escreva o meu livro, meu nome no livro da vida. Igreja, estende a mão para cá. Pai, te oramos nessa noite. Obrigado por cada vida que veio aqui, por cada entendimento da tua palavra que acessou o coração deles, porque a tua palavra diz: primeiro eles creem com o coração e depois eles fazem a confissão pela boca. E foi o que teus filhos fizeram aqui diante do teu altar. E eu te peço agora, sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. Enche eles agora, da cabeça à planta dos pés, com poder e autoridade da tua palavra, Senhor. Assim como teu filho Jesus, que foi batizado e o céu se abriu e uma voz do alto veio sobre ele dizendo: esse é o meu filho amado. Abre os ouvidos, abre o coração de cada um agora, para que ele ouça essa mesma voz do céu. Sejam bem-vindos, meus filhos amados, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, comunidade evangélica, coinonia, abraço nossos irmãos aqui, declare boas-vindas. Ramon está de volta em nome de Jesus. Bem-vindo à sua família, jovem lindos e abençoado de Jesus. Tem alguém feliz aí nessa noite, irmão? Sei que tu está cansado, mas o Espírito Santo te renova nessa noite, amém? Que venhamos queimar o nosso coração por vidas, pela palavra, pela presença do Senhor todos os dias. Amém, queridos? Que isso aqui possa se transformar no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, no teu bairro. É isso que o Senhor está precisando, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer comunhão, irmão. Não adianta ter comunhão na igreja. Aqui na reunião tem poder, o Senhor manifesta a glória dele, mas a presença dele na tua vida também pode transformar outros lugares. Você está me ouvindo, igreja? O poder não está no lugar, o poder está na presença do Senhor na tua vida. Não era a terra de Canaã que manava leite e mel, o leite e mel estava na palavra, na boca do profeta, irmão. Somos nós que mudamos o ambiente, não é o ambiente que muda a gente. Mas para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Hoje eu vi uma história, irmão, maravilhosa e ao mesmo tempo forte demais. Mas eu vi a presença do Espírito Santo sobre a vida daquele rapaz. Está na internet. O irmão trabalha numa empresa, irmão. E em 3 meses ele chegou num cargo muito rápido. E um funcionário da empresa, irmão, pegou a garrafa d'água dele. Eles viram pela câmera depois. Esvaziou, encheu de cloro, fechou e botou na geladeira. Ele foi, abriu a geladeira depois de um tempo, geladinho, garrafa dele, abriu e ele deu o primeiro gole que ele sentiu. E aí já era. Foi para o hospital, ficou 2 semanas muito ruim, mas para a honra e glória do Senhor se recuperou, está bem. E todo mundo do trabalho falou: denuncia ele.
O outro irmão falou: eu vou matar ele. Ele falou: não, cara, não precisa não. E ele virou para o irmão que fez isso e falou: eu te perdoo, independente de qual foi a sua intenção. E ele falou: pastor, orei e falei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E você está cheio do Espírito Santo, irmão. E você está cheio do Espírito Santo. Imagine a coinonia que esse rapaz fez naquela empresa. Ele está falando assim: esse cara não é daqui. Realmente ele não é daqui, ele é do céu. E o que a gente está fazendo, irmão? O que a gente tem impactado com a nossa vida e com as nossas atitudes? Porque poder na igreja aqui, todo mundo reunido, é fácil. Ele vai se manifestar. Eu quero ver poder você sozinho,